Selo Lilás, programa incentiva empresas baianas a adotarem medidas de defesa da mulher. Para a gente poder construir um ambiente cada vez mais sadio, de proteção e de direito e de autonomia das mulheres. Então, reforma tributária, como vai funcionar na prática? A Bahia registra a marca de adesão completa à Lei Paulo Gustavo. E ainda as notícias que foram destaque na política hoje na Bahia e no Brasil. Isso e muito mais no nosso Alba Agora, que está começando. Olá, muito boa noite para você de casa. Tudo jóia? Está no ar o nosso Alba Agora desta quinta-feira, dia 13 de julho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jornal do Legislativo Baiano. Vamos ficar muito bem informados juntos? Vem com a gente. Este mês de julho, por conta do recesso parlamentar, o Alba Notícias está fora da nossa programação e o Alba Agora está um pouco mais longo, com mais conteúdo. Além dos destaques políticos da Bahia e do Brasil, vamos ver aqui também notícias da capital baiana. Vamos juntos pelos próximos 30 minutos. Você vai acompanhar aqui comigo, Milena Barreto, o dia a dia da política aqui na Casa Legislativa, na Bahia e também no Brasil. Lembrando que o nosso sinal já está no ar em mais 97 municípios baianos, através do canal 9.2. Você também pode acompanhar o Alba Agora e toda a programação da nossa TV Alba nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e em tempo real, youtube.com/TV Alba. E olha, se quiser mandar uma mensagem para a gente, será muito bem-vinda. É através do nosso WhatsApp, 719-9602-5318. Conto com as suas dicas, sugestões de pauta e participação aqui na nossa programação. Conta pra gente também de qual município baiano você está acompanhando o conteúdo da nossa TV Legislativa. Desses 97 municípios no canal 9.2, do qual você está acompanhando o nosso conteúdo. Manda mensagem agora através do YouTube, tá bom? Começamos a edição de hoje falando sobre o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, que lançou hoje o Selo Lilás. Este selo vai reconhecer, por meio de certificação, empresas baianas que promoverem ações de igualdade e também de defesa das mulheres. Este selo é o resultado de um projeto da deputada estadual Neuza Cadore. O evento de hoje contou com a presença da ministra das Mulheres e reuniu deputadas e outras autoridades no Teatro da Universidade do Estado da Bahia. Vamos ver como foi. Ferramenta de incentivo para que as empresas baianas adotem políticas de igualdade de gênero e atuem na defesa das mulheres, o Selo Lilás foi lançado pelo governador Jerônimo Rodrigues ao lado da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e demais autoridades. Para o chefe do Executivo baiano, o programa vai servir de incentivo, inclusive, para a esfera pública. O trabalho de conscientização, de debates, de ações para que os direitos da mulher sejam respeitados a partir da educação. Então tivemos uma agenda bastante valiosa aqui hoje. O Selo Lilás, que é um compromisso, uma responsabilidade de cada empresa. Nós apelamos aqui às empresas de toda a Bahia que possa procurar a secretaria no site da gente. Nós também, junto com a Federação das Indústrias, junto com a Federação do Comércio, nós vamos nos mobilizar para que os empresários da Bahia adiram essa ideia, adotem essa ideia, para a gente poder construir um ambiente cada vez mais sadio, de proteção e de direito e de autonomia das mulheres. Então, o governo federal vai ajudar a construir as diretrizes, vai ajudar a fazer a pactuação, vai fazer um repasse de verba para a Casa da Mulher, para as casas da mulher brasileira. Daqui, as 3 novas que serão construídas, junto com a de Salvador, que já está quase, nós vamos liberar 50 milhões de reais, é isso que o governo federal vai estar entrando, mas nós já conversamos com a Elisângela outras parcerias na área da questão do trabalho, na questão também da participação política das mulheres. O selo, que reconhece empresas por meio de certificação, prevê ações contra a discriminação, assédio e a violência sexual e promoção
valorização e defesa dos direitos da mulher no ambiente do trabalho. Autora do projeto, a deputada Neuza Cadore espera que a iniciativa alcance empresas nos 417 municípios baianos. O Selo Lilás, ele se conecta com uma agenda global, porque a ONU, entre os seus 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ela coloca o empoderamento das meninas, o empoderamento das mulheres como um dos eixos. E o Selo Lilás, ele quer contar com a participação das empresas. Então, é uma intervenção no mundo do trabalho, uma intervenção pedagógica. É um marco muito importante para todas nós mulheres, que é o incentivo das empresas defenderem as mulheres e participarem, certo? Terem políticas públicas em defesa da mulher contra a violência. Isso a gente, com união de forças, a gente consegue vencer essa luta. Durante o evento também foram lançados outros programas, como a campanha Se a Gente Não Fala, a Violência Não Para e o projeto Oxe, Me Respeite nas Escolas, que vai contar com equipes multidisciplinares formadas por professores espalhadas nas instituições de ensino em todo o estado. Nós vamos lançar o edital, as empresas que preencher os requisitos que estão no edital, elas vão ser certificadas, será uma parceria de mão dupla. As empresas vão cumprir o seu papel, né, da sua função social nessa relação com as mulheres no ambiente de trabalho, da igualdade de gênero no ambiente de trabalho, e o governo do estado vai oferecer incentivos e valorizar essas empresas que de fato aderir a essa certificação. E a Polícia Civil, lógico, não poderia estar a parte disso. Nós fazemos parte desse processo, não só com a apuração da violência contra a mulher, mas no processo educacional também, através de palestras, de processo de conscientização, mudando aí o padrão do agressor, trabalhando com as famílias vítimas de violência, para que a gente possa juntos mudar essa realidade. Muito bem, é importante falar que ainda nesta ocasião foram assinados termos de cooperação técnica entre a Secretaria de Política para Mulheres, com o Detran, e a Casa da Mulher Brasileira de Salvador. Também foram lançados 2 editais com investimentos de R$500 mil com grupos produtivos de mulheres e também a campanha Sinal Vermelho, que vai facilitar denúncias de violência doméstica em cartórios daqui da Bahia. Bom, com o objetivo de alavancar o setor de cultura aqui do nosso estado, foi destinado pelo governo federal, através da Lei Paulo Gustavo, mais de 286 milhões de reais. Desses, 148 milhões serão geridos pelo estado. A repórter Miriam Neri tem mais informações sobre esse assunto. Boa noite, Milena. Boa noite a você que acompanha a nossa programação e o nosso Alba Agora. Olha, Milena, 148 milhões de reais. Esse é o recurso para o estado da Lei Paulo Gustavo. O recurso já está em caixa, agora vamos saber de que maneira ele será distribuído aqui no estado. E para falar mais sobre este assunto, eu estou ao lado de Amanda Cunha, ela é superintendente de desenvolvimento territorial aqui da Secult no estado. Amanda, de que maneira essa lei, esse recurso será distribuído aqui no estado? Boa noite, Miriam, boa noite, Milena, e a todo mundo que assiste a TV Alba. Esse recurso que já está na conta do governo do estado, aqui da secretaria, ele será distribuído dentro do regramento da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo prevê, dentro desse recurso global, 70% da sua execução para o audiovisual. Então, dentro das diversas possibilidades de execução de recursos para essa linguagem que é o cinema e do audiovisual, teremos a possibilidade de reformas de salas de cinema, de construção de novas salas de cinema a partir de equipamentos de espaços culturais, também a possibilidade de haver editais para longas-metragens, seja a conclusão ou início de um longa, séries, games, a cultura digital, ela faz parte dessa linguagem do audiovisual. Então, dentro dessa diversidade das possibilidades de execução desses 70% do recurso global, de 148 milhões, haverá uma série de editais que a sociedade civil, trata-se de uma lei de emergência, então é importante que chegue na mão de quem sofreu com a pandemia, os artistas, fazedores e fazedoras de cultura. Então, eles vão poder fazer seus projetos de acordo com a legislação, com o que diz cada artigo de cada edital desse, para pleitear esses recursos.
30% desses recursos, eles vão para as demais linguagens artísticas, né? E também para a política de patrimônio, para a política de culturas populares identitárias, para a política de livro, leitura, memória, conservação ou criação de arquivos públicos, para a política de territorialização, pontos de cultura e espaços culturais. Então, é um edital extremamente diverso dentro das suas possibilidades de linha de ação. E a comunidade artística e a sociedade civil como um todo vai poder acessar esses editais por meio de projetos. Assim como acontece em qualquer edital, eu acredito que a sociedade já está bem escolada desse processo dos editais, mas a gente sabe que tem gente ainda com muita dificuldade, seja nessa parte de organização da documentação, da escrita dos editais, e a Secult montou uma estratégia também para fazer a formação de fazedores e fazedoras de cultura, da sociedade como um todo, associações, movimentos sociais, movimentos culturais. Para acessar esses recursos, nós devemos começar agora nesse segundo semestre, de forma macroterritorial, mas também territorial, nos municípios, nas associações, seja virtual ou presencial. A ideia é que todo mundo consiga escrever editar um projeto para poder submeter e conquistar esse recurso. Aquelas pessoas que tiverem dúvida, qual o telefone elas podem ter acesso para poder tirar dúvida? Elas podem ligar para o 3103-3419. Esse é o número da nossa Superintendência de Promoção da Cultura, que é a nossa unidade executora dos recursos da LPG. Então, ela pode tirar suas dúvidas desde já. A Secult está, assim, de portas abertas. O site vai trazer uma série de informações, teremos um site específico da LPG, o site do Governo Federal da LPG já traz uma série de informações importantes, e qualquer dúvida pode fazer contato com a Secult, que a ideia é que esse recurso seja ao máximo democratizado no Estado. Obrigada por sua gentileza. Obrigada a você, Miriam. Pois é, Milena, é bom ficar atento ao telefone que ela passou. Voltamos ao estúdio. É com você, Milena. Muito bom, muito obrigada, Miriam, pelas informações, representante também aí da Secretaria de Cultura do nosso estado. Que bom, né, a gente saber que a cultura volta a ter o destaque que ela merece, volta aí a ter recursos significativos para incrementar cada vez mais a participação dos nossos cidadãos nesse ambiente que, inclusive, tem a cara do nosso estado, nós que respiramos, que transpiramos também cultura. E como ele bem disse aí nessa informação, né, teremos aí diversas audiências ouvindo o setor para a construção desses novos editais. Então, você que é da área cultural, importante momento de se conectar, de ficar ligado aí a este momento da nossa história. Com a Lei Paulo Gustavo, a gente vai poder proporcionar aos nossos cidadãos maior acesso à cultura, maior diversidade de opções culturais. Muito bacana. Na sequência, a gente vai falar agora sobre um assunto também muito importante. A Câmara Federal acaba de aprovar a reforma tributária. A gente viu aí essa semana essa movimentação sobre essa notícia. Reforma essa que promete simplificar e também reduzir os impostos aqui no nosso Brasil. Você quer entender como é que isso vai funcionar na prática? Pois então, vamos juntos seguir a jornada de tributação de um pote de geleia de jabuticaba. É verdade. Através aí desse trajeto, a gente vai revelar como o país pode acabar, após décadas de atraso, com a guerra fiscal entre os estados e, enfim, se juntar ao grupo de 174 nações que já adotam o imposto sobre o valor agregado. Vamos então ver a primeira parte da matéria, que está muito bem explicada e é do nosso parceiro, Santiago Delap, da TV Câmara. O plenário Ulisses Guimarães, aqui da Câmara dos Deputados, acaba de ser palco de uma votação histórica, a da reforma tributária. Essa reforma promete simplificar e reduzir a carga de tributos que eu e você, cidadão, pagamos para o fisco, a partir da implementação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado. O IVA foi criado em 1954 na França para acabar com a bitributação, que é quando o imposto incide sobre ele mesmo, em cascata, encarecendo produtos e serviços. No Brasil, nos últimos 35 anos, já houve pelo menos 3 tentativas de se adotar o IVA. No segundo mandato do presidente Lula, no primeiro de Fernando Henrique Cardoso, na Assembleia Constituinte de 88, presidida pelo doutor Ulisses. Toca aí, doutor. Nenhuma delas vingou. Agora, se a reforma aprovada aqui na Câmara passar também pelo Senado, aí muita coisa da maneira como os impostos são cobrados hoje no Brasil deve mudar. Quer entender direitinho como é que isso vai funcionar na prática? Então, segue o fio. Estamos aqui no Ceasa de Brasília e suponha que você, telespectador, seja um ávido consumidor de geleia de jabuticaba, assim como o nosso amigo Renan. Renan, fala pra gente, quanto é que tá custando essa geleia aí, rapaz? R$18,20. Tá, e desse total, você sabe quanto é que você tá pagando de taxa pro governo? Não. Tá, só pra te tranquilizar, você não sabe, mas não é por desinformação tua, não. É
é por causa da maneira como os impostos são cobrados no Brasil, segundo o princípio da cumulatividade, que é quando eles vão se acumulando ao longo da cadeia de produção, tornando impossível saber, no final das contas, afinal, quanto é que a gente está pagando de taxa para o governo. Você bota fé num negócio desse, rapaz? Tá certo isso? Não tá certo. Antes de ir parar no estômago do Renan, a geleia de jabuticaba começa uma jornada de tributação lá no pomar do pequeno produtor, quando ele embute o valor do imposto pago para o governo no preço da fruta fresca que ele vende para o empresário que industrializa a geleia. Esse empresário, quando vende a geleia para o Leandro, dono da loja no Ceasa, embute no preço não só o valor do imposto que ele já pagou ao pequeno agricultor, mas também o tributo que ele pagou para a loja de embalagens que embala a geleia. Isso sem falar nos outros impostos inerentes à atividade industrial que ele exerce, como, por exemplo, o tributo da conta de luz da fábrica, que precisa estar em dia para manter a geladeira ligada e a geleia fresquinha. Mas calma, que o Renan, quando compra a geleia no Ceasa, não está pagando só os impostos referentes ao agricultor, à embalagem e ao freezer, não. Ele vai pagar também os impostos que o Leandro já pagou tanto ao dono do frete que transportou a geleia até o Ceasa, quanto ao governo pela venda da geleia de fato, que encheu a barriga, mas esvaziou o bolso do Renan, que, como a gente acabou de demonstrar, não tem culpa nenhuma de não saber quanto está pagando de imposto para o governo. Tá, mas a pergunta que não quer calar é, afinal, por que geleia de jabuticaba? Bom, acontece que sempre que se pensa num exemplo de excentricidade que só existe no Brasil, lembram logo da coitada da jabuticaba. E o nosso sistema tributário, cumulativo e pouco transparente, pode até não ser uma legítima jabuticaba, no sentido figurado, claro, mas dá para contar nos dedos os países que hoje ainda adotam esse modelo cada vez mais em desuso. Quando a reforma tributária foi implementada, o Brasil, com décadas de atraso, vai se juntar ao grupo de 174 países do mundo que já adotam o IVA como modelo para tributar o consumo da população. E a geleia de jabuticaba, garantem os defensores da reforma, vai ficar mais barata. A cesta básica também. Nós estamos criando a Cesta Básica Nacional de Alimentos. E essa cesta básica tem alíquota zero. Falou mesmo, deputado. Mas os produtos da cesta básica que vão ter alíquota zerada ainda vão ser definidos por lei complementar. Da mesma forma, remédios e dispositivos médicos para pessoas com deficiência também devem ter isenção de imposto, assim como algumas modalidades de transporte público coletivo, o Programa de Bolsas de Estudo do Governo Federal, ProUni, e a produção rural de pessoas físicas e jurídicas que tiverem receita de até 3,6 milhões de reais por ano. Já outros setores terão alíquota reduzida em 60%, incluindo serviços de saúde, educação, transporte, medicamentos e produtos para a saúde menstrual, insumos agrícolas como agrotóxicos, empreendimentos culturais e jornalísticos, entre outros. De resto, via de regra, haverá uma alíquota única geral, também a ser definida em lei a partir de uma alíquota de referência a ser fixada pelo Senado. O IVA, no Brasil, será dual. Parte da arrecadação irá para a União com o nome de Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, e parte para estados e municípios, com o nome de Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. Eles vão substituir 5 impostos que pagamos hoje: IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS. Além do IVA dual, haverá um imposto seletivo, informalmente apelidado de Imposto do Pecado, porque vai taxar produtos considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, com o objetivo de desestimular o consumo de cigarros e bebidas alcoólicas, por exemplo. Pois é, um regime tributário arcaico, né, gente? Cumulativo e, de fato, pouco transparente. Essa rota aí de ônus, né, dos nossos produtos é extremamente prejudicial, principalmente para os pequenos empreendedores e, claro, para o brasileiro comum, para o assalariado que sente diariamente no bolso, né? O nosso poder de compra poderia ser muito maior e os impostos, se os impostos, de fato, fossem menores ou, de fato, também melhor aplicados. Então, a expectativa aí é muito positiva com relação aí aos resultados na ponta desta reforma tributária que a gente ainda vai esperar aí alguns anos de adaptação, a gente vai ver na próxima parte da matéria. Vamos para um breve intervalo? Pois é, no próximo bloco a gente vai ver os principais destaques do site da Assembleia Legislativa da Bahia e a segunda parte desta matéria que está muito simples, muito dinâmica e, claro, muito interessante sobre como vai funcionar na prática a reforma tributária. Não sai daí não, a gente volta já.
Estamos de volta com o nosso Alba Agora desta quinta-feira, dia 13 de julho. Seja bem-vindo, bem-vinda, você que chega agora na nossa programação para ficar muito bem informada. A gente foi para o intervalo, falando um pouco sobre a reforma tributária e agora a gente vai ver a segunda parte dessa matéria, dando continuidade sobre essa questão da reforma tributária. Preparados? A matéria é da nossa parceira, TV Câmara. Rodou. Interrompemos a programação para fazer uma denúncia. Nossa reportagem flagrou aqui no Ceasa, a poucos metros da loja do Leandro, essa cratera colocando em risco a segurança dos pedestres. Agora pensa comigo, o mais lógico é que o imposto que o Renan pagou na geleia de Jabuticaba fosse de alguma forma revertido para melhorias em Brasília, que afinal é a cidade onde o Renan mora e onde ele efetuou essa compra, certo? Melhorias tipo consertar esse buraco para evitar acidentes? Pois é, sinto te dar esse spoiler, caro brasiliense, mas o imposto literalmente incalculável que a gente paga na geleia de Jabuticaba está indo todo ele para o Goiás, que é onde foi produzida a mercadoria. Isso porque no atual sistema tributário, o brasileiro paga o ICMS e o ISS, respectivamente, no estado e no município de origem da mercadoria, e não no destino. Faz algum sentido para você? Pois é assim que a gente chega em mais uma jabuticaba do sistema tributário brasileiro, a chamada guerra fiscal entre os entes da federação. Famosa ela. Não conhece? Então vem entender essa treta. A guerra fiscal acontece quando um estado ou município resolve conceder benefícios fiscais para atrair empresas situadas em outras cidades para suas praças, onde elas vão pagar tributos na origem. Com a perspectiva de mudança trazida pela reforma, no entanto, governadores e prefeitos fizeram uma grande mobilização junto a parlamentares nas semanas que antecederam a votação na Câmara para tentar reverter a perda de arrecadação que devem enfrentar futuramente. E a forma que o legislador encontrou de contornar esse problema foi com a criação de um fundo de compensação de benefícios fiscais no valor de 160 bilhões de reais e também de um fundo nacional de desenvolvimento para reduzir as desigualdades regionais no valor de 80 bilhões. Além disso, o imposto sobre bens e serviços vai ser gerido por um conselho federativo, composto por 27 representantes de cada estado e do Distrito Federal e outros 27 membros representando o Distrito Federal e os municípios. A implementação dos novos impostos começa em 2026, com uma alíquota teste de 0,9% para a CBS e de 0,1% para o IBS. No ano seguinte, PIS e COFINS serão extintos e a alíquota do IPI será zerada, com exceção dos produtos industrializados na Zona Franca de Manaus. Até 2032, a cobrança de ICMS e ISS será gradualmente reduzida e, em 2033, os dois impostos serão definitivamente extintos, após um período de 7 anos de transição em que os contribuintes vão conviver com 2 sistemas de tributação. Achou puxado? Pois teve deputado que achou. Você percebe a complexidade disso para quem tem uma pequena empresa ou mesmo para quem tem uma grande empresa? Manter estrutura para dar conta de fazer frente a 2 sistemas tributários? É óbvio que essa transição vai ser complexa, porque aqui nós estamos discutindo os setores econômicos que querem não desmamar, ou seja, aqueles que têm isenções fiscais vão brigar pelas isenções. A parte do embate político e das indefinições que ainda serão resolvidas por lei complementar, a reforma tributária avança positivamente com algumas inovações para promover justiça social. Será criado um mecanismo de cashback para devolver tributos a pessoas físicas com o objetivo de diminuir desigualdades de renda. O ITCMD, conhecido também como Imposto sobre Heranças e Doações, passa a ser progressivo, ou seja, arrecada proporcionalmente mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. E assim como já fazem os donos de carros e motos, quem se locomove de lancha, iate ou jatinho também vai passar a pagar IPVA. É sobre isso. Mas lembrando que o texto da reforma tributária ainda vai passar pelo crivo do Senado, que pode fazer alterações na proposta. Portanto, como se costuma dizer, tudo certo e nada definido no sistema tributário brasileiro, onde a qualquer momento tudo pode mudar, inclusive nada. Enquanto isso, um brinde de cafezinho à aprovação da reforma tributária na Câmara e aos deputados que lançaram a braba. Cafezinho amargo e salgado.
Pois bem, pessoal, é um brinde que vale a pena, viu? Embora o imposto sobre o café também esteja alto. Essa aprovação na Câmara Federal é uma evolução. Agora o texto da reforma segue para o Senado e lá, então, poderá também passar por alguns ajustes. E nós aqui da TV Alba queremos saber a sua opinião sobre essa temática. Participe com a gente através das nossas redes sociais e também aqui ao vivo através do youtube.com/TV Alba. Vamos juntos conferir aqui na tela os principais destaques do site da Assembleia Legislativa da Bahia? É através do al.ba.gov.br que você pode acompanhar, tá? Aqui na tela já tem o destaque do deputado Ângelo Coronel Filho, que se congratula, com água fria. Maravilha, próximo destaque aqui no nosso site, traz aí a informação sobre o deputado Matheus Ferreira, que destaca na Alba os 61 anos de Santanópolis. Outros destaques você vai encontrar sempre aqui na nossa página, inclusive tem acesso a diversas informações, pode fazer sua denúncia, seu elogio, sua reclamação, tem a página do Diário Oficial de forma digital, é só você se conectar com a gente através aí diariamente do al.ba.gov.br, tá? Participe aí também do que acontece aqui na Casa Legislativa. Na sequência, vamos atualizar você que está em casa de outras informações, você que está acompanhando aqui o nosso Alba Agora. O inverno deu uma trégua na capital baiana e deu lugar ao sol, tá? A semana foi de muito calor e essa quinta-feira não foi diferente, não é verdade? Muito calor, né, gente? Muito sol e céu de brigadeiro. E amanhã, hein? Final de semana chegando, como é que fica o tempo? Sexta-feira em Salvador e no interior do estado? Vamos ver. A sexta-feira em Salvador será de sol com algumas nuvens ao longo do dia, sem previsão de chuva na capital baiana. A temperatura pode alcançar máxima de 27 e mínima de 22 graus. Em Feira de Santana, a sexta será de sol com algumas nuvens durante todo o dia. A temperatura na Princesinha do Sertão pode variar entre 26 e 17 graus. Já em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, a sexta será de sol, mas com nuvens, não chove, e os termômetros podem variar durante o dia entre 28 e 22 graus. Com essa energia do sol e do céu de brigadeiro, chegou o momento da gente saber o que foi assunto no cenário político hoje aqui na Bahia e no Brasil. Entre os destaques, o baiano Jean Willis, que ganha cargo no governo federal. Vamos ver. O governador Jerônimo Rodrigues firmou parceria com a Casa da Mulher para a implantação do espaço que facilita o acesso a serviços para garantir condições de enfrentamento da violência, empoderamento e autonomia econômica às mulheres. O evento contou com a participação da ministra da Mulher, Cida Gonçalves. O Planalto confirmou nesta quinta-feira que o ex-deputado federal Jean Willis ganhou um cargo no governo federal. O ex-deputado vai trabalhar na área de planejamento de comunicação, ligado diretamente ao ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta. Jean Willis está de volta ao país depois de passar 4 anos fora por ter sido ameaçado de morte em 2019. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou o novo projeto Minha Casa Minha Vida nesta quinta-feira no Palácio do Planalto. Com esta nova etapa, famílias com renda de até 2 salários mínimos poderão adquirir sua casa própria. No lançamento estavam presentes a presidente da Caixa, Maria Rita Serrano, e a vice-presidente de Habitações da Caixa Econômica Federal, Inês Magalhães. O senador baiano Otton Alencar será o relator do projeto que favorece o governo em caso de empate nos julgamentos do Conselho de Administração de Recursos Financeiros no Senado. Segundo o mecanismo do projeto, em caso de empate, o presidente do colegiado deve desempatar. Nosso Alba Agora termina aqui. Continue acompanhando a programação da nossa TV Alba no canal aberto digital 12.2 ou no canal 16 da NET, em Salvador e região metropolitana. No canal aberto digital 40.2 para você aí em Barreiras. E claro, você pode também acompanhar as nossas redes sociais e em tempo real através do youtube.com/TV Alba.
Muito obrigada pela sua companhia, pela audiência. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, 7h30 da noite, aqui na telinha da nossa TV Legislativa. Tchau, tchau.